Olá, seja bem-vindo. Se você chegou aqui nessa aula é porque você está procurando alguma coisa. Eu arrisco dizer que você está procurando saber como ganhar mais dinheiro na tua agricultura, com a sua lavoura. Porque essa é uma preocupação com os custos aumentando, a margem está apertando e você quer saber. Nós somos na Sólida especialista isso, em colocar mais dinheiro no teu bolso. E com essa aula aqui você chegou muito provavelmente por causa de alguns desses motivos aqui. Ó. O que você vai descobrir hoje aqui nessa aula? Você vai descobrir como economizar até 190 mil reais com um adubo usando taxa variável. Essa taxa variável que talvez você tenha já na tua plantadeira de verão ou talvez nem tenha ainda, não decidiu o investimento, você vai saber como economizar adubo aqui usando ela. Milho, pode dar tanto dinheiro quanto soja, você sabia disso? Você sabia? Você vai descobrir aqui nessa aula e eu vou mostrar para você com dados concretos aqui da Sólida. Aplicar inseticida no momento certo, com manejo inteligente de pragas. Nós batizamos aqui aquele manejo integrado de pragas que você conhece como manejo inteligente de pragas. Eu vou mostrar para você por que isso é inteligente você fazer na tua propriedade. Conhecer melhor o potencial produtivo de cada talhão e de cada propriedade. E a gente vai mostrar o benchmarking que a gente faz aqui, onde a gente compara os produtores e você pode ter tudo isso. E também como tornar a sua soja aí mais produtiva, com a correção do solo. Antes de a gente entrar nesses assuntos aqui, eu queria apresentar a Sólida para você. Você precisa saber quem é a Sólida. Então, a Sólida Agroconsultoria é uma empresa de assistência técnica. Temos o setor de tecnologia também muito focado em agricultura de precisão. E a gente está preparado com toda essa equipe aqui para atender você, agricultor. A nossa atuação aqui, a gente está já há 37 anos, trabalhando aqui na região dos Campos Gerais. 25 anos aí de adoção da agricultura de precisão já. Aqui estão alguns nossos clientes e aqui a região que a gente está atendendo. Tá? Então vamos até Guarapuava, estamos lá Londrina, Sertanópolis, toda essa região aqui. Então bem concentrado com assistência técnica aqui na região dos Campos Gerais, Carambeí, Tibagi, Castro. Mas estamos expandindo, ok? E você pode fazer parte desse time também. E talvez você não seja aqui da região, dos Campos Gerais, mas eu queria dizer que essa aula também é para você. Não importa em qual local do Brasil você está assistindo essa aula, se você... alguma das coisas que eu te apresentar aqui você gostaria de implementar na sua propriedade, você pode entrar em contato com a gente que a gente vai conseguir te atender e suprir qualquer demanda que você tenha, ok? Então vamos começar? Vamos começar aqui, eu queria trazer a elevação de saturação de cálcio em profundidade, a utilização de gesso. Talvez o gesso é caro, então talvez a pergunta seja essa. E talvez você olhe para isso e ache que é muito difícil isso na tua propriedade. Não só pelo preço que está o investimento no gesso, talvez você não sabe se retorna. Eu vou te apresentar um estudo de caso aqui mostrando qual o retorno que isso pode trazer para você. Então essa propriedade aqui na região dos Campos Gerais, ok? E o gesso está todo focado aqui para nós, não só em suprir com enxofre a área, mas para elevar a saturação de cálcio em profundidade. Tem os trabalhos do Eduardo Caires, o Dr. Eduardo Caires, ele mostra claramente que sempre que temos a saturação de cálcio na profundidade de 20 a 40, acima de 50%, nós colhemos mais soja. Então existe essa relação. Nessa propriedade você pode observar que a metade da propriedade, 310 hectares aqui, metade disso estava com a saturação de cálcio abaixo de 50%, 55%. E nós sabemos como fazer a conta para elevar essa saturação de cálcio para acima de 50%. Foi feito nessa propriedade aqui. O produtor no primeiro ano ele corrigiu só metade do gesso, ele também não tinha todo o dinheiro disponível naquele momento para fazer a correção em 100% da área e ele já teve um bom resultado já no primeiro ano. Estou mostrando para você aqui a produtividade, a evolução da produtividade dessa propriedade, Isso aqui é produtividade de soja apenas. Em 2021, então, ele corrigiu com metade do gesso, depois dessa colheita de soja, e a próxima colheita de soja foi aqui em 2022. Em 2022 ele foi uma super safra aqui na região e ele colheu 5.823 quilos por hectare. Foram 2 talhões que ele plantou soja nesse ano, esse talhão aqui, o talhão 5 e o talhão 4, e a diferença de produtividade entre os dois foi de 500 quilos por hectare. Depois, no ano 2023, ele já tinha corrigido toda a propriedade já com gesso. Foi um ano um pouco mais seco e produziu 5.250 quilos por hectare, mas excelente produtividade. Perceba que ele não retornou ao patamar anterior lá de 2021, de 4.500 quilos, que tinha sido o maior patamar que ele tinha alcançado de produtividade de soja.
E já nesse último ano agora, 2024, 5.500 quilos de soja, semeando soja em toda a propriedade. Toda a propriedade tinha soja. Então essa é uma média muito expressiva para 310 hectares. E a gente reanalisou essa área agora em 2025. E olha como está o solo dele aqui, ó. Vê como o gesso funciona? Então, com a correção 100% da dose que nós passamos, com o mapeamento que nós fazemos, a elevação da saturação de cálcio em profundidade aconteceu. Então, você pode investir em gesso sem medo, aplicando a técnica correta, aplicando o cálculo correto, você não tenha medo que esse investimento vai retornar para você. Então, agora eu vou mostrar para você, nessa sequência aqui, um caso desse mesmo produtor, essa mesma propriedade. Eu vou trazer para você aqui um comparativo de rentabilidade de soja e milho. Sim, a gente consegue comparar aqui e mostrar para você claramente a diferença que a gente tem em rentabilidade entre soja e milho, entre diversas culturas. Eu vou trazer soja e milho aqui porque ela está as duas culturas de verão, né? E é aquilo que vai pagar a conta no final do dia, né? Você sabe que é assim que funciona. Então vou mostrar para você aqui, ó, milho versus soja em 2022 aqui nesse produtor, safra 2022. Então ele plantou metade da propriedade com milho, metade com soja, 167 hectares então de soja a gente tinha, de milho, perdão, a gente tinha nessa área. Média do milho 13.300 quilos por hectare, 144 hectares de soja, com aquela média que eu mostrei ali no gráfico, 5.823 quilos por hectare, baita média de soja. E uma baita média de milho também. E veja o saldo líquido aqui, ó, 2.088 dólares para o milho, né? Isso aqui é o saldo, só tirando apenas esses custos aqui, não tem custo fixo aqui, tá ok? E contra na soja, 2.059 dólares por hectare na soja. Então se veja que a rentabilidade foi muito próxima e não tem motivo por que não plantar milho, porque muitas vezes a dúvida é se eu planto milho, planto soja, sempre tentando acertar no mercado, né? E a gente já estabeleceu para esse produtor que a rotação dele com metade de milho, metade de soja, ela fica excelente e assim ele segue plantando milho e soja e produzindo cada vez mais soja, cada vez mais milho na sua área e ganhando dinheiro muito, muito equivalente ao que a cultura de soja dá. E eu vou trazer para você mais dados aqui do nosso BI, que é de rentabilidade de milho versus soja. Eu vou trazer todo o grupo agora, ok? Dos últimos 3 anos, ó, a média dos últimos 3 anos eu trouxe aqui. Milho, todos os produtores de milho nos últimos 3 anos, dá um total de 14.577 hectares e a produtividade média 12.260 quilos por hectare. E soja, todos os outros produtores da sólida, ok? 49 mil hectares somam aqui nessas 3 safras e a produtividade média 4.468. Veja o lucro aqui, ó, 876 dólares para a soja e 946 dólares para o milho. Claro, aqui a gente tem soja sobre soja, né, nesses produtores, tem produtores aqui que não realizam rotação. E aí você pode falar, Adriano, você colocando uma área pequena de milho ou só os produtores bem profissionais no milho para comparar o lucro, não é justo. E não é justo mesmo. Agora veja o que eu vou fazer aqui, ó. A nossa plataforma de BI permite isso aqui. Eu selecionei apenas o top 10 dos produtores. Aqueles produtores que plantam soja e plantam milho também. Então são especialistas nisso e estão com a rotação já bem estabelecida nas suas propriedades. Então somando aqui, ó, agora ficou um duelo de gigantes aqui, ó, 15.400 hectares de soja contra 14.600 hectares de milho. E o lucro é isso aqui, ó, 946 para o milho, aquilo que eu já tinha mostrado. E para a soja, a média aumentando para 4.898, dá um lucro de 1.078 dólares, ok? Então aproximadamente 130 dólares de diferença de um para o outro. Então é bem possível a média de lucratividade no milho ser muito próxima da soja. E dessa forma você, fazendo a rotação correta para a tua área, o que ela suporta, você conseguir ter uma estabilidade na tua rentabilidade também com o milho, né? Isso vai ser mais sustentável a longo prazo, vai ser muito mais benéfico o produtor para a sua propriedade. A gente consegue mostrar para você, a gente consegue apresentar para você com dados reais como que isso vai se desenvolver na tua propriedade. Podemos simular para você e apresentar um plano de rotação de culturas que se adeque à sua realidade. Adubação de sistema. Você sabia que é possível plantar soja sem adubo?
Você sabe que é possível plantar. Talvez você não saiba como fazer isso. Você precisa estabelecer uma rotação de culturas, por isso que a gente falou agora há pouco da rotação de culturas. É muito importante você ter estabelecido um plano de rotação de culturas na tua propriedade, porque é só isso que vai viabilizar um estudo para fazer uma adubação de sistema na tua área. Quando a gente pegou uma assistência técnica numa propriedade, era próxima a outra propriedade que a gente já atendia. A primeira pergunta que aquele agricultor me fez foi a seguinte: viu, é verdade que o meu vizinho ali planta a soja toda sem adubo? E eu falei para ele, é verdade, e eu vou te mostrar como. A gente tem um trigo na rotação e todo o planejamento do trigo é em função da soja. Logicamente esse adubo vai em algum momento, mas ele fica mais econômico e ele traz um retorno econômico melhor no final das contas. E eu vou mostrar para você, quando a gente entrou na propriedade, qual era o resultado, né, comparando a primeira safra, que a gente comparando o agricultor que já era sólida já há 15 anos, de cliente sólida, com outro agricultor que estava entrando. A média era essa aqui, 5.451 quilos por hectare, para uma propriedade, e a propriedade que a gente estava ingressando, 4.800 quilos por hectare de média. Ok? Aqui estão os custos todos, veja o custo da adubação, né? Apenas 6 dólares de adubação aqui, essa propriedade teve, e a outra propriedade 91 dólares do custo da adubação. Logicamente tem uma diferença grande de produtividade aqui, mas o resultado líquido foi esse aqui, 1.700 dólares para uma propriedade e 1.449 dólares para outra propriedade. E esse produtor falou para mim, eu quero plantar soja aqui também sem adubo, quero estabelecer um plano de rotação de culturas aqui, semelhante ao meu vizinho, porque o meu solo é o mesmo. Por que eu tenho que gastar aí 24%, né, 24% do meu custo aí com adubação, sendo que lá não dá nem 2% do custo, né, com adubação? E eu falei, a gente vai fazer isso, a gente vai aumentar a participação de trigo aqui com a adubação correta, da forma correta, e a gente vai te entregar isso logo. E é o caso que eu vou trazer na sequência aqui, meus amigos, para mostrar para você com relação à taxa variável de adubo em soja. Não é toda a propriedade dele ainda que está preparada para receber a soja sem adubo, porque a gente está corrigindo, elevando, né, o teor de fósforo no solo, e aos poucos nós estamos monitorando isso, e para que a gente possa sentir segurança realmente e falar, aqui, toda a adubação foi no inverno e é possível agora a gente plantar a soja, fazer esse plantio render, porque você sabe que se tira a adubo da plantadeira, aumenta o teu rendimento de plantio, né? Você gasta menos diesel. E a gente montou para ele esse ano dessa forma aqui, Aqui é o caso, aquele que eu falei para você, de economizar 190 mil reais numa safra, né? Plantando soja com adubação em taxa variável. Então, de acordo com o mapeamento nosso, todas essas áreas aqui estão com trigo, tá? Essa aqui é a dose de adubo. O que está em vermelho vai 0 de adubo, não vai nada, 0 de adubo. E o que está em amarelo vai com um pouco de dose de adubo, 140 até 210 quilos por hectare. E o que está em verde são áreas que foram destinadas à pastagem no inverno e que a gente sabe, você sabe também, que é preciso colocar uma adubação aqui na base da soja. Então ele tem a plantadeira com a opção de taxa variável de semente, taxa variável de adubo, e a gente já está utilizando essa potencialidade do maquinário dele. Uma potencialidade que talvez você tenha até aí, tenha pago a mais por isso, tem na tua propriedade e não utiliza. Não utiliza talvez porque você não tem esses dados na mão. E veja só como é a visualização do software que a gente usa para controlar o mapeamento nutricional da área. É muito prático. Você pode ter isso também aí na tua propriedade. Conta final disso tudo. Economia total de 190 mil reais nessa safra. É essa safra que ele vai plantar agora, aqui agora 2025, 2026. Isso dá 350 reais por hectare, né, na área desse produtor. Essa propriedade aí também ele tem milho e ele vai plantar já um talhão com taxa variável de semente de milho e a taxa variável de adubo de milho também. E nós sabemos fazer isso, definir, né, construir zonas de manejo para a cultura do milho, e o ganho é até maior, pode chegar até R$ 800 por hectare no milho, o ganho quando se utiliza essa tecnologia com um plantio em taxa variável. É muita economia, na verdade é muito dinheiro no bolso no final do dia, um dinheiro que podia estar sendo destinado para mais investimentos ainda dentro da tua propriedade. Então, dando sequência aqui, eu queria mostrar para vocês e falar um pouco aqui sobre o manejo inteligente de pragas. Quando eu falei lá no início, talvez você ficou pensando, mas como assim manejo inteligente de pragas? A gente conhece o manejo integrado de pragas. A gente batizou isso dessa forma
porque olha como que a gente faz o monitoramento na propriedade. Então, o que seria o normal aqui? Eu entrar... Então, aqui, nesse mapa mostra, né? Então, as áreas que vão milho em amarelo e as áreas que vão soja, ok? Então, para esse ano, são 589,4 hectares de soja. E o normal seria fazer o monitoramento de pragas em todos os talhões de soja, monitorando 589 hectares de soja. Só que não é necessário, não é totalmente necessário eu monitorar todos. Eu posso pegar talhões-chave. Eu mostro aqui, ó, desse lado, os talhões que estão em vermelho são os talhões que vão ser monitorados. E eles vão servir de base para os talhões que estão imediatamente ao lado. Então, o resultado que eu tenho do monitoramento de pragas num talhão, se houver necessidade de aplicação aqui, eu já vou também aplicar no outro talhão do lado. Então, isso dá um total de monitoramento de apenas 332 hectares monitorados. E eu vou ter seguro aqui esses 589 hectares, porque eu vou ter nesses talhões que estão em vermelho, aqui que são os talhões monitorados, eu vou ter os dados que eu preciso para tomar decisão para aplicar ou não aplicar inseticida. Então, eu vou fazer a aplicação, realizar a aplicação com base em dados de monitoramento, né, em dados reais, e não porque eu estou entrando com uma aplicação, e é muito normal entrar com uma aplicação de fungicida e já colocar um inseticida de carona, né? A gente brinca na aplicação. Não, aqui a gente não faz dessa forma, né? Em conjunto com o produtor definimos esses locais e tem um custo o monitoramento, logicamente tem um custo, o custo do serviço, e a gente consegue uma economia, né? Fazendo dessa forma uma economia no custo do serviço já de R$ 8,72 por hectare. Né, já dá para essa realidade aqui, desse total de soja, R$ 5.000 de economia, né, nisso aqui. Mas isso aqui é só no monitoramento, porque a economia mesmo vem depois na aplicação de inseticidas. Né? Então, nessa safra 2024, o monitoramento de pragas foi feito em 269 talhões no grupo da sólida, contra apenas 63 talhões sem monitoramento. E o custo final de inseticidas ficou esse, ó. Quem fez o monitoramento gastou menos, $10,35 contra $12,31 de quem não contratou o monitoramento de pragas. Logicamente que aqui ainda nesse $12,31 acontece muito, como a gente está observando os dados e está observando a dinâmica, né, de infestação de pragas durante a safra, nós conseguimos, usando dados até de quem está fazendo monitoramento, né, propriedades vizinhas que estão fazendo monitoramento, a gente consegue usar aquele dado ainda para definir, né, ou para decidir uma aplicação ou não naqueles produtores que optaram por não fazer o monitoramento de praga. Então, mesmo nesse $12,31 aqui, tem muito do monitoramento influenciando ainda. Se fosse totalmente no escuro, né, talvez essa diferença aqui seria maior. Ou seja, a tendência seria de a gente aplicar mais inseticida realmente, né, por não ter dados nas áreas onde talvez nem precisasse. Só que produtor, dá uma economia final aí, ó, de R$ 11,44 por hectare, para uma área total aí de 13.400 hectares de soja. Então, essa é a economia real de inseticida que foi feito. Lembrando, né, naquele produtor que não monitorou, tem muito do que a gente observou durante a safra, né, com as áreas monitoradas. Eu queria mostrar aqui só um panorama de como foi, né? Então, com o MIP, as áreas que tinham MIP, a média de soja foi de 4.757, que não tinha MIP foi de 4.519, tá ok? O custo total aí de soja com o MIP 983, sem MIP $881. E a diferença ali, quem fez o MIP e quem não fez, R$ 597 por hectare. No fim de tudo, a gente queria passar esse recado aqui, ó. Decida sempre com base em dados para controle tanto de pragas como controle de doença também. É muito importante que a gente tenha acesso a dados. Quanto mais dados a gente tiver para tomar uma decisão, mais assertiva essa decisão vai ser, mais econômica ela vai ser. E a economia ela vem, né, tanto do não aplicar quanto do aplicar. Tem uma coisa que eu costumo sempre falar para os nossos clientes aqui. Eu recomendar a aplicação para você é fácil. É fácil e eu vou para casa e durmo tranquilo, todo mundo dorme tranquilo. Agora, quando eu olho para você e falo aqui não precisa aplicar,
porque baseado nesses dados aqui, a gente tem certeza que essa aplicação não vai trazer retorno econômico. Quando eu decido não aplicar, aí é que eu me comprometo realmente com a tua produção. Eu me comprometo realmente, né, com a tua lavoura. Mapeamento nutricional via zonas de manejo. Hoje você deve estar fazendo a aplicação do teu calcário, gesso, fósforo, potássio em taxa fixa. Ou talvez esteja fazendo em taxa variável via grid. Então fazendo uma amostra a cada 2 hectares, cada 3, 4, 5 hectares. Mas eu quero mostrar para você como é importante fazer a tua coleta de solo e gerar todos os teus mapas em taxa variável via zonas de manejo. Tá vendo esse implemento, né? Que é o leitor de côndos de dialética, que é esse implemento que você está vendo no canto superior esquerdo. Esse implemento ele tem correlação com o teor da argila e com a porosidade. Então ele vai identificar cada área do teu talhão e gerar as zonas de amostragem. Então, ao invés de você fazer por grid, você vai estar fazendo por zonas de amostragem. Ele vai identificar as zonas de amostragem do teu talhão. Olha aí esse exemplo aí. Então, a gente tem 6 zonas de amostragem. Então, a gente tem 6 pontos de amostragem 0 a 20 e 20 a 40. Se fosse grid, teria muito mais pontos de amostragem. Olha aí a leitura da quantidade elétrica. Então, a gente vê aí do lado esquerdo, né, a leitura da quantidade elétrica, que é esse mapa que foi gerado, correlacionando com o teor de argila que eu falei para você. Então, onde eu circulei, ele vai estar girando aí a zona de amostragem dessa área em si. Bem como a condução elétrica tem correlação com a porosidade. Então, cada zona dessa vai ser criada e a condução elétrica tem correlação com a porosidade. Olha aí, com esse mapa de condução elétrica, eu vou criar a zona de amostragem, criei a zona 1 ali, ó. Bem como com a condução elétrica, eu criei a zona 4. Como que é feito essas coletas de solo? Nesse caso, desse talhão, nós tínhamos 10 zonas de amostragem. Então, eu vou ter 10 pontos de amostragem 0 a 20 e 10 pontos de amostragem 20 a 40. Vamos ver ali o ponto 8, ali, a zona de amostragem 8. Então, dentro ali, a gente vê que tem 4 pontos de amostragem. Por quê? A gente entende, né, que é uma zona de amostragem igual ali, né? Mas é importante a gente distribuir os pontos, né? E nesse caso, desses 4 pontos de amostragem, vai virar uma amostra de 0 a 20, uma amostra de 20 a 40, porque eu peguei esses 4 pontos, misturei lá dentro do balde de coleta de solo, virou uma amostra de 0 a 20, uma amostra de 20 a 40. Nesse mesmo talhão, se fosse grid, se fosse pontos de amostragem por grid, teria muito mais pontos de amostragem. Então, olha ali, na parte de cima, as zonas de amostragem. Eram 10 amostras compostas. Se fossem grid, uma amostra a cada 4 hectares, seriam 13 amostras compostas. Então, as zonas de amostragem, as zonas de manejo, eu diminuo o meu custo de análise de solo também. Conforme o tempo, eu vou fazendo a evolução dessas zonas de manejo, né? Então, eu vou adicionando outros mapas, né? Mapa de NDVI, nesse caso, mapa de NDVI do trigo, mapa de NDVI do feijão. Então, em 2017, quando eu iniciei essas zonas de amostragem, eu tinha 11 pontos de amostragem. Então, eu evoluí para essa zona de manejo. Em 2020, eu caí para 6 zonas de amostragem, porque eu fui fazendo toda a parte dos meus corretivos fertilizantes, né? E, consequentemente, eu fui homogeneizando o meu solo e de 11 pontos de amostragem, eu caí para 6 pontos de amostragem. Então, eu diminui mais ainda os meus pontos de amostragem. E a partir disso, a gente gera todos os mapas, né, de taxa variável. Mapa de fertilidade, CTC, a gente consegue entregar para você, que você tem acesso desse mapa, né? E você não só olhe por talhão, mas você olhe a fazenda inteira, né? Olha aí nesse caso, olhando a CTC da fazenda inteira. Olha os mapas de taxa variável, mapa de calcário dolomítico. Então a gente entrega esse mapa para você, né? Os mapas de corretivos e fertilizantes que for necessário dos teus talhões. E também a gente entrega para você, a gente consegue fazer para você mapas de plantio em taxa variável. A gente divide o teu talhão, né, em 3 zonas de manejo. Uma zona de alto investimento, que é o verde, uma zona de médio investimento, que é esse amarelo, e uma zona de baixo investimento, que é esse vermelho. E aí a gente varia a população de semente, de adubo, né, fazendo toda a análise aí de fertilidade do solo, né, e fazendo essa variação, empregando esse mapa de plantio em taxa variável. Esse é um mapeamento nutricional via zonas de manejo.
Leitura com sensor de NDVI. Para que serve a leitura com sensor de NDVI? Esse sensor é o índice de vegetação por diferença normalizada. Ele visa realizar a aplicação localizada de adubação de nitrogênio e cobertura nas culturas do trigo, feijão e cevada. Ou seja, ele visa fazer a aplicação da ureia em taxa variável nessas culturas. Quais são os objetivos da leitura com sensor de NDVI? Ele auxilia na produtividade dessas culturas, ele economiza ou otimiza o nitrogênio e cobertura, auxilia no aumento da receita líquida e tem uma maior sustentabilidade financeira e ambiental. Observe essas imagens aqui. Do lado esquerdo a gente vê a taxa fixa, né, que o agricultor estava realizando, né? Então estava fazendo uma taxa fixa por todo o talhão. E do lado direito, né, foi gerado um mapeamento de taxa variável, né? Então a gente passou esse sensor e ele identificou a quantidade de ureia em taxa variável que vai ter que ser aplicada em cada área do talhão. Como que é feito isso? A gente utiliza 2 sensores acoplados numa moto e, consequentemente, a gente passa em todos os rastros de pulverização. Isso é feito a partir de um estudo realizado pela Fundação BC, que identificou qual o momento ideal para fazer a leitura nessas culturas e qual a curva de calibração que tem que se utilizar para gerar esse mapa de taxa variável da ureia em cobertura. Então, observe, onde está vermelho, a gente tem um menor NDVI. Então, a gente vai aplicar uma maior dose de ureia. Onde está verde, a gente tem um maior NDVI. Então, a gente vai aplicar uma menor dose de ureia. Então, observe que o sensor passou, né, pelos rastros de pulverização nessa imagem da esquerda. Então, foi feita a interpolação, né, de todo esse mapa e gerou aí um mapa de ureia em taxa variável, conforme essa imagem da direita. Olha aqui, dados internos da Sólida Agroconsultoria. Trigo dos últimos 5 anos, né? O nosso lucro líquido foi de $846 para quem fez o uso do NDVI, que é esse verde aqui. E na nossa direita aqui a gente vê que teve $712 sem o NDVI, fazendo a sua taxa fixa. Então eu tive um ganho de lucro de $134 ao longo desses 5 anos para quem fez o uso da leitura com o sensor de NDVI na cultura do trigo. Olha aí no feijão safrinha 2019 até 2024. Então as médias. Primeiro ali a gente está vendo o custo do N mais operacional. Então com o NDVI a gente teve $69. Né? Sem NDVI, $92. Então eu tive uma economia de $22 por hectare desse custo do N mais operacional. E minha receita menos o custo do N mais operacional, lembrando que na receita está a produtividade da cultura, com o NDVI foi de $1.549 e sem NDVI de $1.481. Então eu tive um ganho de $67 por hectare. E olha aí na cevada de 2024. O custo do N mais operacional foi de $43 com NDVI e $79 sem o NDVI. Então eu tive uma economia de $36 por hectare para quem fez o uso do NDVI, né? Para quem fez a taxa variável. E a receita menos o custo do N mais operacional, né? Então eu tive aqui $746 com o NDVI e $501 sem o NDVI. Então eu tive um ganho de $244 por hectare para quem fez o uso do NDVI e aplicou, né, essa ureia em taxa variável. Olha aí outro comparativo na cevada, quando a gente trata da qualidade do grão. Então, quando eu trato aí nas culturas do trigo, da cevada, as culturas podem acamar, né? Então, dependendo dessa quantidade de nitrogênio que está sendo aplicado. Do lado esquerdo, sem o NDVI, a cultura acamou. Do lado direito, a cultura não acamou porque foi utilizado esse sensor de NDVI, então, consequentemente, eu apliquei a quantidade ideal de nitrogênio conforme cada área do talhão. Então, eu melhorei a minha qualidade do grão, o meu sortimento e o meu teor de proteína. Quais são os benefícios em realizar um NDVI? O uso da tecnologia gera benefícios, né? Então eu tenho uma melhor receita líquida. Eu estou otimizando o nitrogênio com aplicações localizadas e doses viáveis. Eu estou tendo uma sustentabilidade financeira e ambiental no sistema produtivo. Estou gerando informações para definir estratégias futuras para utilizar aí, por exemplo, no mapeamento nutricional por zonas de manejo. Esse é a leitura com sensor de NDVI.
Gestão logística das operações agrícolas. Esse serviço visa olhar as operações agrícolas de plantio, pulverização, colheita e outras operações e identificar o melhor sentido operacional, a partir de dados de elevação do terreno. Então a gente tem 180 graus, então a gente tem 180 opções para se realizar esse sentido operacional. A partir do nosso software, a gente vai avaliar e tomar qual decisão? Diminuir o número de manobras, diminuir a declividade, dentre outras análises que a gente faz, né? Então, análise de elevação, análise de declividade, esse número de manobras, comprimento das linhas, o tempo de operação do maquinário, a produtividade do maquinário e o consumo de combustível. Então, olha esse exemplo aqui, né? Então, a gente fez para o agricultor um sentido ali de pulverização, né? Então, quais foram esses sentidos, né? Então, primeiro a gente fez a análise de declividade, né? Então, a declividade vai de 0 até 24%. E os sentidos foram esse daqui, pulverização em curva de nível, né? Então, seguindo o nível do terreno, e aquela parte de cima ficou em linha reta, porque a declividade era até 5%, né? E a pulverização em linha reta. Cada parte do terreno a gente fez um sentido operacional. E nisso a gente faz os comparativos, né, da pulverização em curva de nível com a pulverização em linha reta, mostrando que foram de 133 manobras para 118 manobras. O comprimento das linhas foram de 34 mil metros de linha para 27 mil metros de linha. O tempo de pulverização foi de 3 horas e 15 para 2 horas e 35. A produtividade do maquinário foi de 18 hectare-hora para 23 hectare-hora. E o consumo total de combustível foi de 45 litros para 36 litros. A partir disto, o agricultor escolhe se ele quer a pulverização em curva de nível ou a pulverização em linha reta. Olha esse outro caso aqui, uma pulverização em linha reta, pulverizador de 30 metros. Olha ali, o modelo atual e o modelo proposto. Então mudou totalmente esse sentido entre o atual e o proposto. O que mudou? O modelo atual, né, foi de 48 manobras para 43 manobras. Então, tempo de pulverização de 1 hora e 58 caiu para 1 hora e 55. Produtividade de 37 hectare-hora foi para 38 hectare-hora. Consumo total de combustível de 29 litros caiu para 28 litros. Então vamos pensar aí que durante todo o ciclo da cultura o pulverizador entrou 8 vezes. Com 8 entradas ele diminuiu 40 manobras, 24 minutos e quase 5 litros de diesel, com esse exemplo aqui, saindo do modelo atual para o modelo proposto. Outro serviço que a gente faz com essa gestão logística, a gente consegue fazer com que a plantadeira desligue as seções no rastro de pulverização, tendo uma economia de 3% de semente e no tratamento de semente. Olha ali a cultura do milho, né? Então, não emergiu ali no rastro de pulverização, né? Porque a plantadeira, né? Se você tem uma plantadeira com controle de seção ou se você pensa em investir nessa plantadeira, a gente consegue fazer o desenho do rastro de pulverização e a tua plantadeira vai desligar no rastro de pulverização, tendo essa economia. Então, olha ali outro exemplo, né? Nesse caso, a gente vê ali o pulverizador, né? Vendo que não amassou a cultura, né? Então, economizou esses 3% de semente e no tratamento de semente. Olha ali mais uma imagem, né? Mostrando até o rastro, né, do pneu e aqui mostrando no monitor como ele fica, né? Então, a linha amarela é o rastro de pulverização, né? Então, ali, esses quadrados ali, é as seções da plantadeira. Quando está ficando em branco, quer dizer que está desligando as seções da plantadeira no rastro de pulverização. Ou seja, quais são os benefícios desse serviço? Eu consigo economizar combustível, economizar tempo dessa operação, ter um maior rendimento operacional e ter o aproveitamento da janela de trabalho. Essa é a gestão logística das operações agrícolas. Agricultor, se você chegou até aqui, você já deu o primeiro passo. Você já deu um primeiro passo em busca de uma lavoura mais rentável na tua propriedade. Tudo isso que eu apresentei aqui, você pode aplicar aí na tua propriedade você mesmo, sozinho e com a tua equipe. Mas se você quer alguém já preparado, que vive isso no dia a dia, que já aplica isso no dia a dia há anos, já há várias safras, você tem com quem contar. Conta com a Sólida. E se você quiser contar com a Sólida, vai ter um botãozinho aí embaixo aí que você pode clicar e entrar em contato com a nossa equipe. A gente vai ter o maior prazer em te atender. O primeiro passo, que foi assistir essa aula até aqui, você já deu. Dê o segundo passo. Clique aí e fale conosco.